Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira aula do módulo 2 sobre a introdução ao C Sharp. O que é então o C Sharp? Tá? Então o C Sharp ele é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ele foi criada pela Microsoft e faz parte da arquitetura da plataforma .NET. Tá? E a companhia, a própria Microsoft, baseou o C Sharp na linguagem do C++ e também o do Java. Né? Então foi uma linguagem criada pela Microsoft para desenvolver aplicativos, softwares, enfim, em cima da plataforma .NET. Né? E como ela foi baseada no próprio C++ e Java, né, são linguagens que derivam do C, então as características e estrutura da linguagem ela é muito idêntica a essas duas linguagens aí. Então ela usou o que tinha de bom no C++ e o que tinha de bom também no Java para gerar o C Sharp. Muita gente, depois que viu o C Sharp a primeira vez, acabou gostando muito da linguagem, muita gente trocou o próprio, essas outras duas linguagens pelo próprio C Sharp, pelos recursos todos que ele disponibiliza. Né? Um pouquinho da história do C Sharp, a linguagem ela foi criada junto com a arquitetura .NET, então surgiram as duas coisas surgiram juntas, digamos assim, né? Embora que outras linguagens também consigam trabalhar com a arquitetura .NET, como o VB, o próprio C++ também, tá? Mas o C Sharp ele é considerado uma linguagem símbolo do .NET, principalmente por essas razões, ó. Ela foi criada totalmente do zero para funcionar em cima do .NET, da nova plataforma que até então se tinha, né? E sem a preocupação de compatibilidade com o histórico, com o código legado, né? Então, ou seja, eles criaram a linguagem totalmente do zero, sem nenhum vestígio e nada amarrado com o que já existia. O que foi desenvolvido primeiro na linguagem foi o próprio compilador do C Sharp, ou seja, o compilador é o cara responsável por verificar todo o código do programa, né? E gerar então o executável lá, o bytecode que a gente chama, para executar a aplicação depois em tempo de execução. Né? Então o compilador foi uma das primeiras coisas que foi criado primeiro junto no C Sharp. E a maior parte das classes da arquitetura do .NET elas foram desenvolvidas em C Sharp. Ou seja, foi criado a arquitetura, aí foi criado o C Sharp e daí foi utilizado o C Sharp para desenvolver o restante da arquitetura do .NET. Tá? Então por isso que tanto a linguagem como a arquitetura elas são grudadas, elas são juntas, né? Elas nasceram em conjunto para uma suprir a outra. Né? A criação da linguagem, embora tenha sido feita por vários desenvolvedores, né, a pessoa principal, digamos assim, que é atribuída à criação do C Sharp é o Anders Hellsberg. Ele é hoje um dos principais engenheiros da Microsoft. Né? E o Anders ele trabalhava até então como desenvolvedor de compiladores na Borland. Ele é um dos responsáveis pela criação do Turbo Pascal e o Delphi. Então, tanto é que a gente vai usar, inclusive, o próprio Visual Studio, a ferramenta da Microsoft. Para quem já utilizou o Delphi, vocês vão ver que a IDE ela é muito parecida. Né? Ou seja, os recursos e estrutura de como você desenvolver um software através do ambiente de desenvolvimento, eles acabaram criando a ferramenta muito parecida, porque facilita para o programador esse estilo dessa IDE. Tá? Então o Anders foi o cara aí responsável por tudo para desenvolver o próprio C Sharp, né? Um dos engenheiros chefes, um dos principais engenheiros hoje na Microsoft. Muitos pensam que o C Sharp ele viria da sobreposição de 4 símbolos, né? A questão do cerquilha, que seria o plus, 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 né? O mais, mais, mas na verdade o cerquilha ali ele se refere ao sinal musical sustenido, né? Mas então por que que eles não utilizaram o sustenido em vez de utilizar o cerquilha, né? A questão é que o sustenido ele havia uma certa limitação para utilizar ele, principalmente na parte de telas, fontes de alguns navegadores, alguns browsers, né?
e na parte quando a Microsoft estava fazendo a normalização junto com a ECMA. Então, por isso que a escolha do Cerquilha foi feita para se juntar junto com o C, né? Por isso que ficou o C Sharp e com o Cerquilha. Mas na verdade o Cerquilha ele é para se referenciar ao sustenido, né? Que aumenta um tom e meio aí, uma nota musical, tá? Então por isso que é utilizado o Cerquilha e por isso que o C Sharp se chama dessa maneira aí mesmo. Algumas características do C Sharp, ele possui uma certa simplicidade, né? Os próprios projetistas costumam dizer que é uma linguagem tão poderosa quanto C++ e tão simples quanto Visual Basic, né? Como eles se basearam em C++ e Java, então cria essa sensação de simplicidade. Até por quem já está acostumado a vir de programação, inclusive da linguagem C, ou mesmo que você usa já há algum tempo Java, se familiariza muito bem aqui. E algumas coisas que são rígidas lá no Java aqui são mais flexíveis, né? Então por isso que torna esse desenvolvimento e cria essa questão de simplicidade. É completamente orientado a objeto, né? Então qualquer coisa que você vai desenvolver aqui dentro de C Sharp ele tem que fazer parte de uma classe ou ele vai ser uma nova classe ou um objeto, né? Como qualquer outras linguagens ele também é dessa maneira. E ele é fortemente tipado, ou seja, questões principalmente de case sensitive, aqui o C Sharp trabalha. Letras maiúsculas e minúsculas tem diferenciação aqui quando você vai declarar variáveis, nomes de classes e funções e por aí vai, né? Isso é muito legal porque evita erros para manipulação do teu código, né? Evita que você crie algumas rotinas que possam gerar erros de compilação ou até mesmo de execução do teu programa, do teu projeto, né? Então isso é uma coisa, às vezes é um pouco burocrático, mas é importante para a questão de você ter um código confiável, né? Gera código gerenciado, ou seja, como o próprio ambiente do .NET ele é gerenciado, então o C Sharp ele também é gerenciado. Então todo esse código que você vai trabalhar tem o próprio compilador, ou mesmo assim ele tem uma máquina virtual por trás dele, da arquitetura .NET, que também gerencia todo esse código aí, né? Ele possui questão de controles de versões, ou seja, quando você compila um projeto em C Sharp, a gente chama que ele gera um arquivo bytecode, que ele seria um assembly, né? Ele pode ser um exe ou ele pode ser uma DLL. Esse arquivo que seria o executável, que você vai usar em tempo de execução, né? E cada assembly desse ele possui um código único, né? Através do binário dele, ele vai ter uma versão única dele. Então é possível você conseguir gerar e trabalhar com várias versões diferentes no mesmo ambiente aí, né? O exe é o próprio arquivo executável que você vai usar das aplicações, e a DLL é quando você quer desenvolver algum recurso para ser utilizado dentro de outros projetos, dentro de outros softwares, né? Ele também tem suporte a código legado, ou seja, você pode interagir com outros softwares, outros aplicativos, através de objetos com ou até mesmo de DLLs, né, escritas em uma linguagem não gerenciada. Você pode ter uma DLL escrita em qualquer outra linguagem, mas você consegue embutir dentro do teu projeto aqui em C Sharp para usar recursos daquela DLL. Então ele disponibiliza essas opções também. Esses objetos contam, são muito objetos, por exemplo, utilizados que tem dentro do próprio Windows ou propriamente dentro da própria arquitetura .NET também, né? Então dá para você utilizar. Dentro do C Sharp, então tudo é um objeto, ou seja, sempre que você cria qualquer classe, você vai instanciar um objeto, eles herdam as características da classe Object, essa System.Object. É a principal classe que tem, e mesmo que você não embuta a informação de herança, isso o próprio C Sharp lida abstratamente, ele já lida por baixo dos panos lá, sem você precisar referenciar essa herança. Toda classe que você criar, ela vai herdar as características da classe Object, né? Como ocorre no Java lá também, né? Flexibilidade, se o desenvolvedor precisar usar ponteiros, por exemplo,
que não teria um código gerenciado, você consegue utilizar, né? Mas aqui eles chamam muito de que esse código ele é unsafe, ou seja, ele pode não ser seguro. Aí a responsabilidade toda vai estar para você que está desenvolvendo o código para que ele não gere erros ou não gere problemas. Mas é possível você embutir código não gerenciado ali dentro, né? Até porque qualquer classe ou objeto que você vai estar criando ali dentro, ele vai estar sendo gerenciado por uma máquina virtual da própria arquitetura do .NET, né? Depois a gente vai ver o nome dela mais para frente, né? Linguagem gerenciada, ou seja, os programas desenvolvidos em C Sharp, eles executam no ambiente gerenciado, ou seja, eles executam dentro da própria arquitetura do .NET que é gerenciado, né? E o legal dessa linguagem é que, como lá no Java, você não precisa destruir objetos que você criou, né? Você sai criando os objetos, criando as classes de objetos, e quem gerencia, principalmente a parte de memória disso daí, é a própria arquitetura e é via o GC, que é o Garbage Collector, o coletor de lixo. Então esse cara ele está sempre executando lá dentro da máquina virtual do .NET, né? E sempre que um objeto ele não está sendo mais usado, esse cara vai e recolhe ele e retira da memória. Então você não precisa estar se preocupando em criar e depois destruir aquele objeto, né? Isso é uma coisa legal, porque em outras linguagens, né, você deve destruir, porque senão ele fica ocupando memória, uma hora dá problema com o computador, né, na execução do software, né. Aqui não, aqui você vai criando e quem se responsabiliza depois por liberar a memória é a própria arquitetura do .NET, através do Garbage Collector e da própria máquina virtual da arquitetura, né. O C Sharp ele pode ser trabalhado em duas derivações na arquitetura .NET, né? A Microsoft .NET Framework, que roda especificamente só dentro do Windows, né? E também agora a nova arquitetura que é o .NET Core, que essa arquitetura agora ela roda não só em Windows, mas ela também roda em Mac e também em Linux, né? Então a gente pode trabalhar com C Sharp nessas duas arquiteturas. Tá? Nessa parte então de introdução ao C Sharp a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.